O Stonewall brasileiro, como ficou conhecido o evento que aconteceu em São Paulo nos anos 1980, foi uma resposta da comunidade LGBT à repressão e à discriminação vivida durante a ditadura militar aqui no Brasil. Eu sou o Dr. Tiago Caetano, médico urologista, especialista em saúde LGBT. Esse movimento, mais especificamente as revoltas em frente ao bar que chamava Raios de Sol, marcava uma época de reabertura política aqui no nosso país, quando tinha uma luta crescente por direitos civis e uma maior visibilidade para as questões de gênero e para questões de sexualidade. A reação da polícia contra os frequentadores desse bar, por volta de 1981, ficou registrado como um dos momentos de resistência mais importantes, mais significativos da comunidade LGBT aqui no Brasil. A década de 80 foi um período de transição política aqui. O país estava saindo da ditadura militar e experimentava um processo gradual de reabertura política. Mesmo com a redemocratização, a homofobia e a repressão, infelizmente, ainda estavam muito presentes aqui na sociedade brasileira. E durante esse período, os membros da comunidade LGBT viviam à margem da sociedade, em constante risco de violência, de discriminação. E a resistência contra essa opressão foi um passo importante para o movimento de direitos LGBT aqui no nosso país. O incidente no bar Raios do Sol, lá no bairro da Consolação, foi uma das primeiras grandes manifestações contra a repressão à comunidade LGBT aqui no Brasil. A polícia, que frequentemente invadia locais de encontro da comunidade, realizou uma batida violenta nesse bar, mas os frequentadores, que na maioria eram homens gays e travestis, se uniram e reagiram, desafiando as autoridades. E essa resistência só não foi um marco local, mas também um reflexo das tensões sociais, das tensões políticas daquele período, especialmente dentro da luta por direitos humanos aqui no Brasil. Esse evento, por muito tempo, ele foi negligenciado na história do movimento LGBT aqui no Brasil. Foi somente depois de algum tempo que os ativistas começaram a reconhecer a importância daquele dia, daquele momento, como uma parte importante da construção de visibilidade e da própria luta por direitos aqui da comunidade LGBT. A resistência ao que ficou conhecido como o Stonewall brasileiro ajudou a unir as pessoas que até então se viam marginalizadas, se viam invisíveis na sociedade. E a partir dessa resistência, o movimento ganhou mais força, ganhou mais visibilidade, e isso mais tarde impulsionaria a criação de manifestações grandes, como a Parada do Orgulho LGBT, que começou a acontecer em várias cidades brasileiras nos anos seguintes. A revolta de Stonewall, que aconteceu nos Estados Unidos lá em 1969, inspirou outros movimentos de resistência em outros lugares, e isso inclui o Brasil. Contudo, a versão brasileira desse evento foi única. Essa versão ela refletia as particularidades da repressão política da ditadura militar e da luta pela liberdade de expressão que existia aqui no país. A resistência LGBT no Brasil não estava só lutando contra preconceito social, mas também contra o próprio regime autoritário, o que tornou o nosso Stonewall brasileiro num símbolo de resistência tanto contra a LGBTfobia quanto contra a própria repressão política. O evento no bar Raios do Sol também foi importante para mostrar que a resistência de comunidades marginalizadas pode ser uma força poderosa de transformação no contexto social. Mesmo numa época de censura, de repressão, as pessoas da comunidade LGBT encontram formas de resistir, de desafiar a autoridade até então vigente, e isso é um reflexo dessa busca por dignidade e por própria liberdade. E hoje, quando a gente olha para o impacto do Stonewall brasileiro, a gente vê que ele não foi só um momento de resistência, mas um marco aqui na construção do movimento LGBT brasileiro. E ele parte de um processo mais amplo de conscientização, onde as pessoas começaram a entender que a luta pelos seus direitos estava ligada à luta pelos direitos humanos de todas as pessoas. E a visibilidade que foi conquistada com essa resistência lá de 1981 ajudou a abrir portas para que as gerações futuras pudessem viver de forma mais autêntica, sem medo de repressão, por conta da sua orientação sexual ou por conta da sua identidade de gênero. E é importante reconhecer que a luta não acabou ali de forma nenhuma, a gente ainda vive ela.
em muitos aspectos, o movimento LGBT ainda continua a ser desafiado. A gente tem altos índices de violência contra a população, especialmente contra as pessoas trans. A discriminação ainda acaba sendo uma realidade e a memória desse acontecimento e a reflexão do significado dele ajuda a gente a entender a importância de continuar essa luta pela igualdade, pelos direitos humanos e a resistência daquele momento que ficou muitas vezes à margem da história oficial que a gente conhece, foi um símbolo de coragem e de um povo que não se calou diante daquele momento de opressão. Você conhecia esse movimento? Sabia sobre o Stonewall brasileiro e que ele aconteceu em São Paulo? Então comenta aqui, não deixa de compartilhar esse vídeo que esse assunto é extremamente interessante e se inscreve aqui no canal. Um abraço!